Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês nessa segunda-feira, agradecer a presença de todos, expressar a minha maior alegria, a minha maior gratidão, meu entusiasmo por estar aqui novamente a convite da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho, dizer que me sinto muito honrada, estender os meus cumprimentos a essa casa, ao meu querido amigo, professor, juiz Marcos Fava, por viabilizar este convite, agradecer a toda a logística, aplaudir também todo o profissionalismo do Lins, que nos acompanha, e dizer que é uma alegria poder estar aqui. O tema da nossa conversa atém-se ao diálogo entre o trabalho e direitos humanos. Então, eu gostaria de tecer 3 reflexões a respeito deste tema, 3 questões que me parecem centrais, e, finalizada a minha intervenção, abriremos, então, a vocês a palavra para que formulem comentários, dúvidas, questões. Então, sintam-se absolutamente confortáveis para tecerem aí as suas avaliações críticas, as suas percepções sobre o tema, dúvidas, angústias. Eu queria, inicialmente, dizer, uma vez mais, renovar e reiterar a alegria de estar aqui, porque reputo que o Estado Democrático de Direito tem no braço jurisdicional um elemento central, de alta centralidade. Porque o Estado de Direito é aquele em que impera o direito, é aquele em que o poder desarmado, ou seja, o poder judiciário, vocês, têm a última palavra, que não é a bala, que não é a faca, que não é a foice, mas que é o direito. E, sobretudo, este braço jurisdicional, professor e juiz Marcos Fava me dizia da experiência que vocês estão tendo, né, de elaborar sentenças, de captarem, de serem lançados a realidades bastante vulneráveis, e tenho imensa admiração e respeito pelo trabalho de vocês, porque se há um braço jurisdicional que lida com graves violações de direitos, violações no campo de direitos sociais, é o que está aqui, é a Justiça do Trabalho, em que chega a dor da vulnerabilidade. Então, eu creio que o trabalho fundamental dos órgãos jurisdicionais é a vocação em proteger direitos. E cada violação simboliza, significa uma dor, um sofrimento, a luta por justiça, a luta por dignidade, que tem esse locus como um locus de acolhida. E a questão é como lidar com aquela dor, como lidar com aquele sofrimento, a partir de parâmetros jurídicos, realçando a importância de fazer prevalecer a dignidade humana. Então, aqui, os meus cumprimentos a cada um de vocês, os parabéns por terem chegado aonde chegaram, com tanto mérito, tanto esforço, tanta entrega, e dizer que tenho imensas expectativas e grande esperança com relação ao trabalho de cada qual de vocês, na realização deste desafio, em uma das sociedades mais excludentes do mundo. Então, quando o professor Marcos Fava trazia a perspectiva, a experiência que vocês tiveram recentemente, o prazo para sentenciar, eu sempre enfatizo esse dado que me parece crucial. O nosso contexto regional, estamos na região mais desigual do mundo. Dos 10 países mais desiguais do mundo, 5 estão na nossa região, dentre eles o Brasil, né, que é o país que hoje porta a 6ª maior economia mundial, mas que está no 80º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano, que mensura qualidade de vida da população, acesso à saúde, ao trabalho, à educação, expectativa de vida. Então, vejam, oscilamos e carregamos esse paradoxo. Somos, ao mesmo tempo, a 6ª maior economia mundial, se o que merece consideração é o PIB, o Produto Interno Bruto, mas estamos lá abaixo, no 80º lugar, no Índice de Desenvolvimento Humano, quando o vetor que importa é a qualidade de vida da população e como os direitos são efetivamente exercidos. Não bastando sermos a região mais desigual do mundo, a pesquisa Latinobarômetro, que tem um rigor metodológico muito respeitável, de 2012, aponta que a América Latina, não bastando o padrão de desigualdade, é a região mais violenta do mundo. Também
aqui estão os países mais violentos do mundo e o desafio de exercerem a jurisdição nesse contexto, que é o mais desigual e o mais violento. Então, vejam, à luz destas reflexões, eu lanço, portanto, 3 perguntas centrais que vão nortear a nossa intervenção sobre trabalho e direitos humanos. Então, a primeira delas é como compreender os direitos sociais sob o prisma contemporâneo dos direitos humanos. Num segundo momento, qual é o alcance da proteção dos direitos sociais? Qual o alcance da proteção do chamado direito ao trabalho decente no âmbito global, no âmbito internacional? Qual tem sido a experiência brasileira e sul-americana na proteção de direitos sociais? Quais são os desafios e perspectivas para a implementação desses direitos? Então, essas serão as nossas questões, as 3 questões a serem enfrentadas. E eu começo com a primeira. Como compreender os direitos sociais sob a perspectiva contemporânea dos direitos humanos? E lembro a vocês que os direitos humanos têm a sua própria história. Eles nascem quando podem, quando devem nascer. Não nascem todos de uma vez, nem de uma vez por todas, como lembra Bobbio. Como realça Hannah Arendt, a cidadania não é um dado, é um construído. Portanto, os direitos são fruto da nossa história a partir de um espaço simbólico de luta e ação social. Tratar direitos humanos hoje não é o mesmo que tratar direitos humanos em 48. Se nós percorrermos os 30 artigos da Declaração, veremos ausências. Por exemplo, o direito de não ser esquecido na internet não está lá contemplado. Um direito muito hoje debatido. Eu participo uma vez por mês do jornal Globo com uma coluna sobre textos de direitos humanos, e o último publicado na quinta foi justamente o direito a ser esquecido na internet, tendo em vista o leading case julgado há 15 dias pelo Tribunal da União Europeia em Luxemburgo, caso advindo de uma demanda ajuizada por um advogado espanhol. Como brincam muitos, ele queria ser esquecido, ele vai ser lembrado para sempre. Eu que não conhecia, o artigo todo menciona e qual é o caso, a colisão de direitos, privacidade, informação, o contexto desafiador do mundo virtual, que é um mundo transnacional por essência, alcance, que não reconhece limites geográficos, espaciais e temporais. Novos temas, direito à vida, o direito à morte na internet. Nós morremos fisicamente, mas no mundo virtual nos eternizamos. Então, são novos temas que atiçam a agenda contemporânea, como outros, direito ao desenvolvimento sustentável, o direito ao acesso à tecnologia, direitos de transexuais terem reconhecido a sua sexualidade, a sua nova identidade sexual. Há novas pautas que emergem e que mostram a dinamicidade, a abertura, a vivacidade, a vitalidade da agenda de direitos humanos. Portanto, também uma aula como esta, em 2054, seguramente nós estaremos aqui tratando de outros temas, de outras pautas. Portanto, é fundamental, me parece, ter essa abertura para com a vida dos direitos humanos, mas sempre tendo em mente, para rememorar Joaquim Herrera Flores, que os direitos humanos traduzem processos. A normatividade é um ângulo, mas isso transcende. Direitos humanos são processos que abrem e consolidam espaços de luta pela dignidade humana. Portanto, se há um mantra nos direitos humanos, esse mantra está na proteção à dignidade humana e na prevenção ao sofrimento humano. Também trago a voz de Luigi Ferraioli, para quem os direitos humanos simbolizam a lei do mais fraco em face da lei do mais forte. Na expressão de um contrapoder a debelar os absolutismos, venham do Estado, do setor privado, da esfera doméstica. Ou seja, no dia a dia de vocês, creio eu, sempre haverá relações assimétricas de poder entre empregadores e trabalhadores. E aí, como captar a essência dos direitos humanos, tendo em vista relações assimétricas de poder. E vejam, e tendo em vista pautas tão complexas como a nossa, se nós avaliarmos o que chega ao Supremo Tribunal Federal, tive a honra de ter estado e soube que vocês, o professor Fava também me confidenciava que vocês assistiram um momento histórico na última quinta-feira.
eu tive a honra de estar no Supremo terça e quarta, proferindo um curso sobre direitos fundamentais e direitos humanos e internacionalização, e lembrava, é muito curiosa, é muito, eu diria, complexa a agenda de direitos humanos do Brasil, que ao mesmo tempo que chegam casos lá na Corte Suprema, por exemplo, uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona o uso de células-tronco para fins de pesquisa científica. Ao mesmo tempo que essa é uma pauta, que eu diria da pós-modernidade, nós lidamos com a escravidão contemporânea. Nós lidamos com a população não documentada. Nós lidamos com pautas que eu diria pré-republicanas. E nesse debate, eu já gostaria de lançar foco à Declaração Universal de Direitos Humanos, na medida em que é um grande ícone do movimento que internacionaliza os direitos humanos e que humaniza o direito internacional. Traz um novo olhar a respeito de direitos humanos, que para nós é extremamente relevante. Por quê? Porque a declaração, que é uma resposta à barbárie totalitária do nazismo, busca responder a 3 perguntas. Quem tem direitos? Quais direitos e por que direitos? Quem tem direitos? Extensão universal dos direitos humanos, porque para tê-los basta uma condição, a condição de humanidade. Com isso, ao rechaço à equação nazista que condicionava a titularidade de direitos, a pertença a uma raça específica, a raça pura ariana. Portanto, para ter direitos, a titularidade de direitos está condicionada a um requisito, a condição de humanidade, pouco importando raça, religião, pouco importando idade, nacionalidade, condição econômica, etc. Por quê? Porque há o valor intrínseco da dignidade humana como um valor intrínseco à pessoa, à condição de humanidade. Quais direitos? E aí vem, eu diria, um ganho extraordinário. A declaração fixa aí esta visão integral de direitos humanos, porque nos seus 30 artigos prevê os clássicos Blue Rights, mas também prevê os chamados Red Rights. Isto é, prevê direitos civis e políticos somados a direitos sociais, econômicos e culturais. Prevê o direito, por exemplo, às liberdades de ir e vir, de crença, consciência, religião, nacionalidade, participação política, proibição à tortura, direito à vida, integridade física, etc. Mas prevê saúde, educação, trabalho, dentre outros direitos. Em pé de igualdade, não há hierarquia entre direitos, estão parificados em grau de relevância, e para a declaração, tão grave quanto não ter respeitada a sua liberdade de expressão, é não ter acesso a um trabalho digno e decente. Tão grave quanto ter negada a sua liberdade religiosa, é não ter acesso à educação e trabalho. Tão grave quanto morrer sob tortura é morrer de fome. Então, a declaração traz uma visão holística, integral dos direitos humanos, porque conjuga 2 heranças, a liberal e a social, conjuga o catálogo de direitos civis e políticos ao catálogo dos direitos sociais, econômicos e culturais. Notem que o artigo 22 da Declaração de 48 traz, eu diria, a fonte dos direitos sociais, quando estabelece todas as pessoas, como membros de uma sociedade, têm o direito à seguridade social e ao exercício dos direitos sociais, econômicos e culturais indispensáveis à sua dignidade, por meio, seja de esforços nacionais, seja por meio da cooperação internacional. E quando nós notamos a voz de direitos sociais, os direitos sociais têm a ver com solidariedade, têm a ver com igualdade, têm a ver com integração e têm a ver especialmente com a proteção dos grupos mais vulneráveis. É por isso que devem ser tratados como direitos e não como mera compaixão, generosidade ou caridade estatal. Autores lembram, se os direitos civis e políticos mantêm a democracia em limites adequados, os direitos sociais estabelecem limites adequados aos mercados. Então, esse mantra da declaração vai impactar toda a arquitetura protetiva internacional no âmbito global, ONU, no âmbito da OIT e também no âmbito dos sistemas regionais, no nosso caso, o sistema regional interamericano.
O que é muito interessante, cada vez mais há estudos nesta linha. Habermas afirma que hoje o sistema jurídico é um sistema jurídico multinível, local, regional e global. E muitos hoje, a própria Corte Interamericana, tem se pautado da ideia de que o direito dos direitos humanos compõe um sistema. Portanto, há de vigorar a interpretação sistemática. A interpretação sistemática tem como prumo, como bússola valorativa, o resguardo da dignidade. Portanto, merece destaque o princípio da prevalência da norma mais protetiva, mais benéfica e mais favorável à vítima. Isso nos lembra o princípio pro persona. Isso, para alguns, alimenta a chamada interpretação cosmopolita, que é ver o direito desta maneira holística, ampliada, abrangente, mirando o âmbito global, regional e local, tecendo pontes entre esses sistemas, valendo-se, ademais, do direito comparado, para que nós possamos ter o êxito de identificar qual a interpretação mais avançada, mais benéfica, mais efetiva, mais favorável à proteção da vítima, dos direitos da vítima. Com isso, eu passo à segunda questão. Tendo em vista este prisma, esta perspectiva dos direitos humanos e dos direitos sociais, captados, compreendidos os direitos sociais sob a ótica dos direitos humanos contemporâneos, qual é o alcance da proteção dos direitos sociais e, sobretudo, do direito ao trabalho decente no âmbito internacional? Então, veja, no âmbito internacional merece destaque o chamado Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que foi adotado em 66 e que até o ano passado contava com 100 Estados-partes, dentre eles o Brasil, que o ratificou em 92. Esse pacto contempla um extenso catálogo de direitos, abarcando educação, saúde, seguridade, e no campo do trabalho, e aí vem esse diálogo possível, desejável e, mais do que tudo, necessário entre os direitos humanos e o trabalho. Este pacto prevê o direito ao trabalho e à justa remuneração, o direito a formar e afiliar-se a sindicatos, estabelece ainda nos seus artigos 6º, 7º e 8º, em detalhamento, o direito a condições de trabalho justas e favoráveis, o que envolve uma remuneração digna, condições de trabalho seguras e higiênicas, igual oportunidade no trabalho, descanso, lazer, férias, direitos sindicais. E também na mesma linha, no mesmo sentido, a própria Declaração Universal, no seu artigo 23, estabelece que toda pessoa tem direito ao trabalho, ou seja, isso faz parte do mínimo ético universal, ao emprego de livre escolha, a condições justas e favoráveis, a proteção em face do desemprego e o direito a igual remuneração por igual trabalho. Portanto, uma remuneração justa, satisfatória, que assegure uma existência digna. Também lembro que antes mesmo da ONU ser criada, e o foi em 45, nós sabemos que em 19 a Organização Internacional do Trabalho já ambicionava promover estándares e parâmetros internacionais referentes às condições de trabalho e bem-estar. Então, eu tomo a liberdade aqui de percorrer com vocês 4 princípios que me parecem muito relevantes no que se refere à jurisprudência dos direitos sociais. O primeiro deles tem a ver com o princípio da observância do minimum core obligation, ou seja, o princípio da observância de um núcleo essencial pertinente a cada direito social. Então, a jurisprudência internacional entende que esse núcleo essencial se inspira no princípio da dignidade humana. E há uma vasta jurisprudência muito sólida e muito criteriosa em delimitar o alcance jurídico, por exemplo, do direito ao trabalho decente, o alcance jurídico do direito à moradia, o alcance jurídico do direito à saúde, à educação, à alimentação adequada, a partir de 5 critérios: acessibilidade, disponibilidade, adequação,
qualidade, aceitabilidade cultural. Então, há todo um trabalho da ONU, eu digo isso porque tenho a honra de integrar um grupo de trabalho na OEA, e o nosso mandato, à luz do artigo 19 do Protocolo de São Salvador em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, é monitorar a forma pela qual os Estados-partes implementam progressivamente os direitos sociais. E nos coube uma primeira tarefa desafiadora, que foi a tarefa de elaborar indicadores. Porque, a partir deles, nós teríamos maior rigor metodológico para mensurar a progressividade desses direitos. E me coube, em particular, nós somos 5 membros, 2 membros da Comissão Interamericana e 3 experts, me coube, e eu me recordo há 2 anos atrás, de ter ficado detidamente estudando o tema à luz do direito ao trabalho e às liberdades sindicais. Como pensar em indicadores? Então, me coube esta parte. Também o tema da educação. Tivemos, na última Assembleia Geral da OEA, ano passado, a aprovação dos indicadores técnicos científicos para mensurar a progressividade do direito à saúde, educação e seguridade social. Agora vem o segundo bloco, também já foi aprovado. Trabalho, direito ao trabalho, direito às liberdades sindicais, alimentação adequada, meio ambiente e cultura. Porque os Estados-partes são muito ambivalentes e muito refratários e criticam dizendo: é muito fluido, é muito vago. O que é o direito ao trabalho decente? O que é o direito à educação? Qual é o conteúdo jurídico? Então, o nosso trabalho na OEA foi, primeiro, garimpar, juridicamente, com técnica, como delinear a juridicidade desses direitos. Segundo desafio, como propor um sistema de indicadores para mensurá-los. Então, eu fico muito feliz porque eu percebo que este é um novo momento na luta por direitos. O primeiro momento foi a normatividade, vamos estabelecer parâmetros, estándares. E agora o segundo passo nós temos que avaliar com rigor metodológico como esses direitos são ou não exercidos. E, para isso, a ferramenta, o instrumental dos indicadores pode ser bastante útil, seja por instar a geração de dados estatísticas pelos estados, e nos importam sempre os dados desagregados, não importa apenas a cifra do desemprego. Quem são esses que sofrem com desemprego? Levando em consideração a perspectiva de gênero, de idade, a geracional, étnica, racial, dentre outras. Que aí nós podemos pensar em políticas públicas mais refinadas, mais adequadas, tendo em conta um diagnóstico precisamente delineado. Um segundo princípio muito relevante, conhecido de todos, é o princípio da aplicação progressiva dos direitos sociais. Todos vocês bem conhecem a cláusula da proibição do retrocesso social. Porque os direitos sociais demandam aplicação progressiva, andar para frente. Sendo vedado o recuo, o retrocesso, mas vejam que não é tanto debatido, ademais da proibição do retrocesso social, é a proibição da inação continuada, da estagnação. Porque ao dever jurídico de caminhar adiante, portanto, com políticas deliberadas, ações concretas, orientadas, o mais efetivamente possível à implementação de direitos sociais. É censurável juridicamente o recuo, mas também a estagnação. Há julgados muito emblemáticos proferidos pela Corte Constitucional colombiana com esta argumentação, ou seja, censurando juridicamente estados, o Estado colombiano, no caso, em razão da estagnação, da inação continuada. Um terceiro princípio é o princípio da inversão da carga probatória. Há um livro muito interessante que foi publicado, creio, em 2009, organizado pela professora Ada Pellegrini Grinover, pelo professor Kazu Watanabe, da USP, e que tem por perspectiva trabalhar o tema da justiciabilidade de direitos sociais e o controle jurisdicional das políticas públicas. E a professora Ada, com muita clareza, enfoca esse princípio da inversão do ônus probatório. Se os direitos sociais demandam aplicação progressiva, cabe ao Estado o ônus de provar que tudo tem sido feito, todos os recursos, todas as políticas têm sido feitas, adotadas para implementar os direitos sociais.
E o quarto princípio importante é o princípio da transparência, da participação e da chamada accountability, prestação de contas. Por quê? Como lembra uma professora de Denver, ela diz, olha, no campo de direitos humanos não vigora a máxima de Maquiavel. Os fins justificam os meios. Para nós, os meios importam. E os meios hão de ser sempre os meios democráticos. Lembra aqui o grande constitucionalista Canotilho, para quem, aspas, a ideia hoje de processo e procedimento continua a ser valorada como uma dimensão indissociável dos direitos fundamentais. Portanto, a participação, o componente democrático, ensina ele, é uma dimensão intrínseca dos direitos sociais, de todos os direitos fundamentais. E aí nós vemos a relação entre direitos civis e políticos e direitos sociais. Então, isso nos parece fundamental. Eu também lembraria que os Estados, ademais desses 4 princípios, lembraria que no campo internacional há 3 obrigações jurídicas clássicas, quando os Estados ratificam tratados. A obrigação, o dever de respeitar, proteger e implementar. O dever de respeitar o direito significa que o próprio Estado não pode violar direitos diretamente. O dever de proteger, que é muito sensível na área trabalhista, sobretudo no campo da terceirização, o dever de proteger aponta a responsabilidade do Estado para evitar que terceiros, que atores não estatais, violem direitos. E, finalmente, o dever de implementar, fulfill, ou seja, adotar todas as medidas necessárias para a implementação desses direitos. Agora, devo ser honesta com vocês para dizer, até porque tenho tido este privilégio de participar de um grupo de trabalho da OEA, que tem como ambição, como pretensão, fazer valer os direitos sociais na nossa região, devo salientar que ainda há muita resistência dos Estados para com os direitos sociais. Os números falam por si só. Vejam, na OEA, o Protocolo de São Salvador em matéria de direitos sociais tem hoje apenas 16 Estados-partes, ao passo que a Convenção Americana de Direitos Humanos em matéria, sobretudo de direitos civis e políticos, tem 25 Estados-partes. Então, 25 e 16. Os números expressam por si só. Na ONU mesmo ocorre, porque, vejam, qual foi uma mentalidade que eu gostaria aqui de criticamente avaliar com vocês, que foi extremamente perniciosa ao destino dos direitos sociais. Eu digo isso como professora de direito constitucional e direitos humanos. A mentalidade que se lança no campo internacional é a seguinte, e aí tem uma nota de rodapé que vale a pena ser comentada. Quando a Declaração Universal é adotada, ela é soft law, é uma declaração subscrita ou não por Estados. Há um grande debate em prol da sua juridicização, isto é, como transformar os seus preceitos e fazer com que ganhassem força jurídica vinculante. A ONU começa a trabalhar num pacto só, que pudesse conjugar direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, tecendo aquele enlace da integralidade. E eis que, ao final, passados quase 20 anos, 66, 2 tratados são adotados, um, que é o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e outro, que é o Pacto de Direitos Civis e Políticos. O que justifica essa cisão? Embates ideológicos. Porque o mundo ocidental vinha com a seguinte ideologia: não podemos confundir direitos civis e políticos e direitos sociais. Porque os direitos civis e políticos têm aplicação imediata. Afinal de contas, são direitos de abstenção. Ao passo que os direitos sociais demandam prestações, não têm aplicação imediata. Os países orientais reagiam e diziam: esta é a realidade de vocês, a nossa é uma realidade oposta. Ou seja, nas nossas realidades, saúde, educação, trabalho são direitos autoaplicáveis com aplicação imediata. O que demanda progressividade são justamente as liberdades. Interessante debate. Ao final, vitoriosa foi a corrente ocidental. 2 pactos foram trabalhados, foram criados, com esta mentalidade, que eu sintetizaria de uma forma esquemática
desta maneira: direitos civis e políticos nada custam, não demandam verbas, portanto, como nada custam, tem aplicação imediata. Se tem aplicação imediata, são direitos justiciáveis. Em caso de violação, eu tenho um canal institucional para fazer valer o direito. Em contrapartida, direitos sociais custam. Há um custo envolvido e, portanto, se custam, tem aplicação não imediata, progressiva. E esta aplicação compromete a sua justiciabilidade. Então, essa foi, em síntese, de forma singela, a equação ideológica que moveu os dois pactos, ideologia ocidental, que prestou, no meu entendimento, um grande desserviço aos direitos sociais. Porque isso chega aqui, na década de 70, com a seguinte tradução: direitos sociais são normas programáticas. O Estado cumpre quando quer, se puder. Não são propriamente normas vinculantes. Então, há toda uma doutrina jurídica criada para despir os direitos sociais de imperatividade, juridicidade e justiciabilidade. Felizmente, isso está mudando. A emergência de um novo paradigma, pautado nas seguintes reflexões. Hoje, há uma contracorrente que diz não. Esta é uma visão simplista e equivocada. Há direitos que custam e há direitos que não custam. Há direitos de abstenção e outros de prestação. Todos os direitos humanos, na sua complexidade, envolvem obrigações positivas e negativas. Quanto custa o direito à segurança hoje? Demanda apenas o silêncio do Estado? Ou, por vezes, no pós-11 de setembro, o orçamento da segurança supera o orçamento da saúde, trabalho e educação? Quanto custa o direito de voto? Urnas eletrônicas, teremos agora as eleições espalhadas no Brasil todo. Não que não vale a pena pagar esse preço, mas é equivocado dizer que nada custa, não envolve qualquer empenho orçamentário. Portanto, a premissa é falaciosa e falaciosas são as consequências dessa premissa. Segunda inquietude, não aplicação, ou melhor, aplicação não imediata, aplicação progressiva, não pode mais ser sinônimo, como foi no passado, de não aplicação. Então, há toda uma corrente que busca extrair os impactos, os resultados, os efeitos. Aplicação progressiva significa aplicação num crescente, já dissemos isso. O que veda o retrocesso, o que veda a inação. O que demanda indicadores, inclusive, para mensurar essa progressividade com maior objetividade. E termino esta reflexão lembrando a vocês que, em 2008, apenas em 10 de dezembro, a ONU adota um protocolo facultativo ao Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que estabelece, dentre outros mecanismos, o direito de petição. O direito de petição, o clássico right of petition, hoje também pode ser usado ante as instâncias internacionais. Com relação aos direitos civis e políticos, esse direito, que consolida a capacidade processual do indivíduo na esfera internacional, já veio previsto desde a década de 60. Em 66, nasce o pacto e, colado a ele, nasce esse direito de petição que assegura a justiciabilidade por meio de um protocolo facultativo. No caso dos DESC, dos direitos sociais, isso tardou quase 40 anos, né? Demorou aí de 66 até 2008 para que se adotasse esse protocolo, que permite, de igual maneira, o direito de petição no que se refere aos DESC. Por que isso é importante? Porque isso, ideologicamente, simboliza a seguinte mensagem: acabou o tratamento desigual que a esfera internacional oferecia aos direitos sociais, aos direitos civis e políticos. Eles têm a mesma relevância, a mesma importância e são dotados ambos de justiciabilidade. E o indicador para isso é o direito de petição para os direitos sociais e para os direitos civis e políticos. Mas embates houve no âmbito da ONU, países da América Latina, África e Leste Europeu defendendo o protocolo, defendendo a justiciabilidade dos direitos sociais, países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, a própria União Europeia, contrários. Ao final, o protocolo foi adotado, como lembro, apenas em 2008,
entrou em vigor em 5 de maio de 2013, muito recentemente. E nos bastidores, estudando o tema para essa intervenção, é interessante perceber a posição, por exemplo, de alguns países como a Suíça, que estava a defender, com o apoio da Austrália, China, Dinamarca, Alemanha, Grécia, Japão, Nova Zelândia, Polônia, Rússia, etc., Estados Unidos, o chamado à la carte approach. A Suíça dizia, muito bem, então vamos aprovar esse protocolo, mas com uma nota. Vamos aqui incluir essa cláusula do à la carte approach. Isto é, cada Estado, ao firmar esse tratado, vai dizer qual é o direito suscetível de petição. Em outras palavras, qual é o direito justiciável. Ah, direito ao trabalho? Ou a educação? Houve uma grande resistência, entendendo que isso seria absolutamente censurável, porque traria uma hierarquia entre os direitos humanos e ainda entre as vítimas de violação de direitos sociais. Quer dizer que quem tem violado o direito à saúde num país, eventualmente aquele país tem o à la carte approach, que só abrange a justiciabilidade do direito à educação. Aí fica tolhido. E, ao final, a perspectiva integral, o holistic approach, acabou vencendo. Então, isso é apenas para dizer que nos bastidores houve esta disputa. A relatora da ONU chega a publicar um artigo no Human Rights Quarterly dizendo: ainda nós temos que admitir que no campo da indignação moral, a comunidade internacional expressa a sua indignação em face de casos de tortura, detenção arbitrária, discriminação racial, discriminação contra as mulheres, violação à liberdade de expressão ou religião, mas nos casos em que a vítima tão somente sofre de a crônica má nutrição ou da inadequação de um sistema de saúde ou do não acesso a trabalho, do não acesso à educação, isso teria um valor menor em termos de indignação moral. Então, há todo um debate sobre isso e que hoje, felizmente, eu creio, há um outro momento. Eu pude participar na Colômbia, no final de abril, de uma sessão da OEA destinada a criar toda uma divisão atinente aos direitos sociais que tenha grande relevância na região mais desigual do mundo. Portanto, eu creio que este debate é fundamental para que nós possamos fortalecer a emergência desse novo olhar. Um novo olhar que ateste, que fortaleça, que seja capaz de fortalecer a linguagem de direitos sociais, a sua juridicidade, a sua justiciabilidade. E para fechar essa segunda parte, eu, claro, aqui invocaria os tratados da OIT. Então, além dos tratados da ONU, que buscam estabelecer um piso protetivo mínimo, em 95, a OIT destacou 4 princípios como de fundamental importância. Quais são esses 4 princípios? O primeiro deles, a abolição do trabalho forçado, a erradicação do trabalho infantil, a eliminação da discriminação no emprego e na ocupação e, finalmente, a liberdade de associação e proteção ao direito à negociação coletiva. Em 98, foi adotada a Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho, conclamando os Estados a promover a aplicação universal desses 4 princípios. E para a OIT, esse também, eu creio, é uma contribuição muito relevante, a OIT entende que o trabalho decente é um trabalho produtivo, adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade, segurança, sem discriminação e capaz de garantir uma vida digna a todas as pessoas que vivem de seu trabalho. Também lança uma agenda do trabalho decente, com 4 eixos aí centrais: emprego de qualidade, criação de empregos de qualidade para homens e mulheres, extensão da proteção social, promoção e fortalecimento do diálogo social e o respeito àqueles 4 princípios anteriores: liberdade de associação, negociação coletiva, abolir trabalho forçado, infantil e o combate à discriminação no emprego. Também é interessante aqui invocar a própria jurisprudência da ONU, que também traz toda uma reflexão jurídica sobre o que seria o trabalho decente. E nessa mesma linha, entende que
O trabalho que é protegido pelo âmbito internacional há de ser o trabalho decente, em condições de segurança, de remuneração, e que seja um trabalho capaz de respeitar a integridade dos trabalhadores. A integridade seja física, seja mental. E se há o direito ao trabalho decente, não há direito sem dever. Então, a contrafaceta ali, se há direito, a racionalidade jurídica é quais são os deveres correlacionados àquele direito. E aí voltamos às 3 clássicas obrigações dos Estados. Respeitar o direito ao trabalho decente, proteger, então aí o respeito, todo o cuidado, por exemplo, com grupos vulneráveis, crianças, mulheres, jovens, também o dever de proteger, em especial com a cautela no que se refere aos programas de privatização, para que eles não comprometam direitos dos trabalhadores, e o dever de implementar. Também há nesta recomendação geral do Comitê da ONU toda uma dilação a respeito da economia informal, já que na economia informal as pessoas estão totalmente não acobertadas pelo sistema de seguridade social. E é nesse cenário que eu gostaria de destacar 2 desafios à implementação do trabalho decente na nossa região. Um deles é o combate à discriminação no trabalho, lembrando que a nossa região é a mais desigual, é a mais violenta, lembrando que há uma etnização da pobreza no Brasil. Pelo IPEA, 71% dos pobres têm um rosto, que é o rosto da população afrodescendente. Lembrando que há ainda a feminização da pobreza. Dados apontam que se nós tomarmos aqui a pirâmide salarial brasileira, como vocês sabem, na base estarão as mulheres negras, seguidas dos homens negros, mulheres brancas e no ápice os homens brancos. Então, os rendimentos das mulheres não brancas, das mulheres afrodescendentes, chegam a ser 70% inferiores aos rendimentos dos homens brancos e 53% inferiores aos rendimentos das mulheres brancas. Também temos o drama da questão da igualdade de gênero. Na nossa região, não é peculiaridade do Brasil, mas na nossa região nós temos ainda, no nosso Brasil, nós temos ainda as mulheres têm uma remuneração que é 30% menor que a dos homens. Lembro, inclusive, um projeto de lei no Senado que previa a punição a empresas que praticassem valores diversos a trabalhos iguais. Há ainda uma segmentação ocupacional no mercado de trabalho. Os homens se concentram nos postos de trabalho dos setores melhor remunerados, setores industriais, produtivos, e as mulheres ainda desempenham mais atividades ligadas a serviços pessoais, sociais, associados a menores salários. Portanto, gênero e raça atravessam os diversos níveis de reprodução da desigualdade e exclusão social. E a pobreza e a desigualdade econômico-social, como frisamos, afetam de maneira desproporcional as mulheres e as populações afrodescendentes no nosso Brasil. E é interessante essa perspectiva porque em todos os indicadores ela se faz presente. Então, grau de desemprego, nós vamos perceber que no campo do desemprego, no campo do setor informal, por exemplo, a perspectiva de gênero importa, porque no setor informal afeta mais mulheres que homens. Desemprego, idem. As mulheres ainda mostram uma inserção laboral mais precária. E o emprego informal, segundo dados da OIT de 2010, afetava 53,8% de trabalhadores. Foram estudados 5 países, mais da metade dos trabalhadores estavam apenas no setor informal. E o setor informal, a precariedade, a informalidade do emprego, alcança mais as mulheres e alcança também mais os jovens. Nessa pesquisa se aponta que a cada 10 jovens, 6 tinha um emprego informal. Um outro tema que muito aflige a nossa agenda é a erradicação do trabalho infantil.
Segundo a Unicef, nós temos, em média, 150 milhões de crianças vivendo aí, submetidas a trabalho infantil, seja em pedreiras, plantações de café, cana-de-açúcar, mineradoras, trabalho doméstico, mercado de rua, residências. O trabalho doméstico alcançando especialmente as meninas. O relatório revela ainda que 11% do trabalho infantil está concentrado na nossa região da América Latina, e o trabalho infantil simboliza uma violação de direitos humanos das crianças e, além do que, é causa de outras tantas violações, como educação, dentre outros. Então, o trabalho infantil é reflexo de uma exclusão e a perpetua. Esse é o drama. É um fator perpetuador da exclusão, da pobreza e da miséria, em afronta ao direito a uma vida digna, em afronta do direito da criança de ser criança, o direito à infância. E assim eu concluo, trazendo a minha última reflexão. Qual tem sido, portanto, a experiência da nossa região na implementação de direitos sociais? Quais são os desafios? É interessante perceber que na nossa região, cada vez mais, há cláusulas de abertura constitucional, como é o caso da Constituição de 88, o artigo 5º, parágrafo 2º e 3º, como é o caso da Constituição argentina, no artigo 75, parágrafo 22, que expressamente atribui hierarquia constitucional aos tratados de direitos humanos. O que vemos, Constituição do Equador, Bolívia, Peru, Colômbia, dentre outras, é um tratamento diferenciado dado pela Constituição aos tratados de direitos humanos. As constituições estabelecem cláusulas de abertura que permitem esta integração, esse diálogo entre a ordem constitucional e internacional. Então, nós vislumbramos aqui a constitucionalização do direito internacional e a internacionalização do direito constitucional. E eu concluo, portanto, trazendo alguns desafios, muito brevemente, grifaria os desafios, para que nós possamos avançar na agenda de direitos sociais na região mais desigual do mundo. O primeiro desafio é promover a ampla ratificação dos tratados de proteção de direitos humanos da ONU, OEA e OIT em matéria de direitos sociais. Nós temos ainda, eu diria, essa nuvem do nosso passado. Por décadas, direitos humanos, tradicionalmente, foi tida como uma agenda contra o Estado, na época das ditaduras. Com a democratização, passa também a ser uma agenda do Estado. Mas temos que avançar na maior ratificação de tratados, como o Protocolo de São Salvador, que ainda contempla 16 Estados-partes. O protocolo ao Pacto de Direitos Sociais tem apenas 11 Estados-partes. Então, temos que avançar na ampliação consensual desse piso protetivo mínimo. Além disso, fortalecer a incorporação desses tratados com status privilegiado. Como eu dizia na terça passada, nesse curso no Supremo e na quarta, eu creio que nós aqui também estamos lidando com a emergência de um novo paradigma. Se nós avaliarmos a jurisprudência do STF, em especial o RE 466343, julgado em dezembro de 2008, foi capaz de romper com uma jurisprudência de 31 anos, afeta aos tratados de direitos humanos. Até então, os tratados, fosse qual fosse o seu objeto, visasse ao combate à tortura, ao combate ao trabalho escravo ou à exportação de batatas, para os Supremos tratados eram equiparáveis à legalidade ordinária. Portanto, havia, no campus do status hierárquico, a paridade hierárquica entre tratado e lei, isto desde o RE 80.477, então, no campo de direitos humanos, desde 77 até 2008. Então, foram décadas desta mesma visão. Em 2008, o Supremo, por unanimidade, rompe com esta visão e diz: isto não mais se aplica para os tratados de direitos humanos. Eles têm hierarquia privilegiada no sistema. Qual é o dissenso? Que hierarquia é essa? E aí nós oscilamos entre o que eu chamo entre o trapézio e a pirâmide. Mas havia muitos assessores diretos de ministros que diziam: professor, olha, mudou a conjuntura do Supremo, realmente, de 2008 para cá,
e, quiçá, em breve tenhamos um outro placar. 5-4, 5 votos em prol da visão piramidal, Constituição, tratados e leis, isso é, os tratados de direitos humanos estariam acima das leis e abaixo da Constituição, teriam, portanto, hierarquia supra-legal mais infraconstitucional, ou a visão 4, liderada pelo querido e respeitado ministro Celso de Mello, trapesial, em que os tratados de direitos humanos se somariam à Constituição. Os parâmetros constitucionais internacionais estariam em patamar constitucional e abaixo teríamos a legalidade ordinária. Mas o que eu disse naquela oportunidade é, seja a visão piramidal, seja a visão trapesial, no mínimo, os tratados de direitos humanos, e aí eu digo direitos humanos amplo senso, envolvendo todos os tratados da OIT, estão no patamar supralegal. Qual é a consequência jurídica? Além do controle de constitucionalidade, inaugura-se no Brasil o tema do controle da convencionalidade das leis. Nós temos que avaliar se as leis, se a legalidade ordinária é compatível com os parâmetros internacionais protetivos. E não só com as convenções secamente falando, senão também com a jurisprudência dos organismos internacionais. Porque eu aqui também devo realçar, e isso é muito, eu diria, essencial para a devida hermenêutica dos tratados de direitos humanos. Vejam, aqueles tratados simbolizam um piso protetivo mínimo e não o teto máximo de proteção. Se o Estado pode e deve estar além daquele mínimo, jamais deve estar aquém dele. Esse é o ponto. Então, se o Estado está além, aplica-se a legislação do Estado, o que não pode estar aquém. Além disso, penso que é crucial fomentar uma cultura jurídica orientada pelo controle de convencionalidade das leis. O juiz, excelente juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mexicano Eduardo McGregor, diz: todos os juízes hoje não são apenas juízes nacionais, mas são internacionais e interamericanos, que devem aplicar os parâmetros internacionais de direitos humanos. Inclusive, devo realçar que ano passado, dia 10 de dezembro, a ONU, que confere um prêmio a cada 3 ou 4 anos de direitos humanos a personalidades, o ano passado rompeu uma tradição e disse: dessa vez não será uma personalidade a premiada, será a Corte Constitucional do México. Por quê? Por exercer o controle da convencionalidade, por aplicar devidamente os tratados de direitos humanos e a jurisprudência protetiva internacional. Porque quando o Estado ratifica um tratado, deve cumpri-lo de boa fé. Quem deve cumprir? O Estado. Quem é o Estado? Poder legislativo, executivo e judiciário, em todas as esferas federativas. Além disso, fomentar programas de capacitação para que poderes legislativo, executivo e judiciário apliquem os parâmetros protetivos internacionais em matéria de direitos sociais. Uma outra estratégia, desafio, seria reconhecer os direitos sociais como direitos humanos fundamentais na ordem constitucional, garantindo a sua justiciabilidade. Além disso, garantir uma prioridade orçamentária. Aqui é notável que Constituições há, não só do Brasil, que prevê orçamento vinculado à educação e à saúde, sob pena até de intervenção federal, se aquela verba não é despejada para aquela finalidade, mas também a Colômbia, na sua Constituição, prevê prioridade para gastos em educação e saúde no campo orçamentário. Equador prevê que no campo das finanças públicas, recursos da saúde, educação e justiça são prioritários. Também entendo fundamental a aplicação de indicadores para avaliar a progressividade dos direitos sociais, impulsionar ainda o componente democrático na implementação desses direitos, estabelecer e fortalecer o princípio da cooperação internacional e avançar nos diálogos jurisdicionais, diálogos horizontais, diálogos verticais, voltados à implementação do direito ao trabalho decente. Então, eu concluo, tal como comecei, e o ponto de partida foi que os direitos humanos não são dados, mas são construídos. O ponto de chegada é que as violações aos direitos humanos também não são dados, mas são um construído a ser urgentemente desconstruído. Portanto, trabalho escravo,
trabalho forçoso, trabalho infantil, discriminação no emprego, violações ao direito de trabalho decente, esses são construídos, são violações construídas a serem urgentemente desconstruídas. E lembro Hannah Arendt, para quem é sim possível modificar pacientemente o deserto com as faculdades da paixão e do agir. Muito obrigada pela atenção de todos. Eu agradeço imensamente a paciência de todos. Me perdoem por ter me estendido tanto, me empolgo, e agora que eu vi, ultrapassei meu tempo. Mas a palavra está aberta a vocês. Eu teria a máxima alegria em ouvi-los, as dúvidas, comentários, observações. Se puderem se identificar, melhor ainda. E, então, a palavra é de vocês, por favor. E o caríssimo Lins ali está disponibilizando o microfone. Professora, por favor, eu queria saber... Teu nome é? É Diego, sou de São Paulo. Professora, eu queria saber se, para a doutora, a única viabilização de direitos sociais é através de políticas públicas? E, se me permite concluir, também a senhora só enxerga a existência de direitos sociais atrelados a direitos econômicos? Acho que uma pergunta complementa a outra. Eu entendo que não, a segunda parte da questão. Acho que os direitos sociais têm a sua própria autonomia. E o coração de direitos sociais, quer dizer, o que significa o direito à saúde, educação, trabalho, moradia, etc. Os direitos sociais são captados nessa ótica mais coletivista. Portanto, o componente social é fundamental. Não são direitos exercidos numa ilha, um indivíduo isolado, mas é fundamental o componente social. Com relação à sua pergunta sobre políticas públicas, eu entendo que todos os direitos demandam políticas públicas. Todos os direitos. Inclusive os direitos civis e políticos. O direito a não ser submetido à tortura demanda políticas públicas, Diego, com relação à prevenção à tortura. Se, eventualmente, há a prática da tortura, que haja uma sistemática de investigação, que haja o dever do Estado de investigar, processar, julgar, punir, reparar e assim por diante. Agora, o que eu chamo a atenção? Quando nós falamos em políticas públicas e justiciabilidade, controle jurisdicional, esse é um tema candente, porque há uma tradição em não se questionar a justiciabilidade de direitos civis. Ninguém questiona o uso de um habeas corpus. Ninguém questiona a impetração de um mandado de segurança para proteger um direito líquido e certo. Ninguém questiona o direito à informação via habeas data. Mas ações civis públicas até hoje geram controvérsias se o tema é trabalho, educação, saúde e assim por diante. Mas eu tomo a liberdade de dividir com você, Diego, com os demais, um estudo que eu fiz sobre o tema do controle jurisdicional das políticas públicas. Vou dividir parte desse estudo, que teve como matéria-prima as decisões do STF e do STJ. E não há dúvida que, estudando o tema, o leading case no STF é a DPF 45, julgada em 2004, quando há toda a perspectiva e o reconhecimento, o Supremo diz, há o reconhecimento da legitimidade constitucional do controle e da intervenção do Poder Judiciário em tema de implementação de políticas públicas. É claro que vocês não foram eleitos pelo povo, não carregam a legitimidade democrática do voto, mas carregam a legitimidade não de elaborar a seu modo, com a sua cabeça, com o seu juízo, políticas públicas, mas cabe ao Poder Judiciário fiscalizar, monitorar, controlar, à luz dos parâmetros constitucionais e internacionais, o modo pelo qual essas políticas são implementadas. Então, em favor do quê, diz o Supremo? Em favor da intangibilidade do núcleo do mínimo existencial. Então, há toda essa jurisprudência que afirma a dimensão política da jurisdição constitucional e confere ao Poder Judiciário esta grande responsabilidade também na efetivação dos direitos sociais. Então, eu creio que esta tensão que se coloca, controle jurisdicional de políticas públicas versus princípio da separação dos poderes,
cada vez mais tem cedido à luz do mínimo existencial, à luz dessa visão. Também outra atenção, cláusula da reserva do possível versus observância do mínimo existencial. Aqui também o Supremo adverte que a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de se exonerar do cumprimento das suas obrigações em matéria de direitos, no sentido de comprometer o núcleo intangível do que o STF denomina, aspas, conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma vida digna. O que eu digo a você, e que é muito interessante, trago a vocês uma decisão do Tribunal do Estado de São Paulo, do TJ de São Paulo, do dia, se não me engano, 13 de dezembro de 2013, final de dezembro, em grau de ação civil pública, a condenação do município em criar 150 mil vagas novas em educação infantil. É claro que o TJ, quando confirma essa decisão, não tem a ambição de que da noite para o dia o município gerará 150 mil vagas. E aí é que eu acho que há um refinamento no diálogo entre os poderes visando a realização de direitos sociais. Porque o Tribunal de Justiça, pela primeira vez, diz assim, olha, o município tem que apresentar em 60 dias da publicação oficial da decisão um plano detalhado, contendo informações sobre as metas, locais, modalidades de expansão. Esse plano servirá de base para que nós, do Judiciário, possamos monitorar a implementação da nossa decisão, com envolvimento também do componente democrático de fóruns da cidade. Também determina-se a inclusão de rubricas orçamentárias específicas, coerentes com o que estiver estabelecido no plano. Então, pela primeira vez que eu tenho a notícia, é gerada essa conversação, esse diálogo construtivo entre os poderes, judiciário e executivo. Aqui o tema não era uma criança sem escola, mas era, eu diria, um litígio estratégico de dimensões dimensões coletivas. E eu fiquei muito feliz com essa decisão, porque mostra uma sofisticação, mostra que eu que tanto me importo com os indicadores, há aí um cuidado, dizer, olha, apresente metas, apresente indicadores de resultado, e assim nós vamos dialogando construtivamente em bases mais rigorosas. Então, isso se passou há meses atrás. Foi em dezembro de 2013. Então, eu creio, Diego, que esse tema nós estamos pouco a pouco refinando. Então, eu volto a dizer, políticas públicas existem para todos os direitos. É que agora, no que se refere aos direitos sociais, há toda esta vivência, este acúmulo, essa experiência de que elas também são suscetíveis de controle jurisdicional. Então, eu creio que esse é um aspecto fundamental. Muito obrigada. Professora, eu acho que eu não consegui perguntar o que eu queria, mas eu entendi a resposta. O que eu queria perguntar é o seguinte: eu posso exigir direitos sociais de outro particular e não do Estado? A racionalidade dos direitos humanos permite que eu viabilize. Quanto à judicialização, já compreendi que é possível, sim. Sei que no seu livro, inclusive, a senhora escreve que a resistência com os direitos sociais é muito mais ideológica do que científica. Mas eu queria saber o seguinte: a base teórica dos direitos humanos permite que eu viabilize um pedido e, consequentemente, no nosso caso aqui, dar uma decisão de condenação de outro particular a implementar direitos sociais? Porque a lógica da eficácia horizontal ela só veio com os direitos de terceira dimensão e rompendo, então, com uma lógica de direitos sociais que existia antes de direitos humanos, que contemplava tanto os de segunda dimensão quanto os de terceira dimensão. Eu queria saber se isso, pelos direitos humanos, é possível. Muito obrigada, Diego. Então, me permita aqui desenvolver melhor. Eu diria o seguinte: depende. No âmbito internacional, eu lamento a minha resposta, mas ela revela as insuficiências do que há na esfera internacional. Na esfera internacional, os tratados de direitos humanos trabalham com a seguinte lógica:
O Estado, no pleno e livre exercício da sua soberania, ratifica tratados, contrai obrigações e deve honrá-las de boa-fé. E deve honrar os deveres de respeitar, proteger e implementar. Se houver violação de direitos sociais por parte de atores não estatais, quem responde é o Estado, por omissão, por ter falhado no dever de proteger os direitos. Mas, apenas para que não tenhamos uma frustração geral, eu entendo que isso é a dinâmica internacional. Ainda não temos aí, há todo um trabalho, há relatorias, há inclusive hoje em gestação tratados sobre a responsabilidade transnacionais no campo de direitos humanos. Mas o que eu tenho que te dizer, hoje, 2014, ainda temos essa insuficiência. Mas no campo doméstico, eu entendo sim viável. Entendo que a eficácia horizontal alcança também não só o Estado, até pode responder sim por omissão, por ter deixado de fiscalizar devidamente, mas alcança também os setores não estatais. Se não tiver mais ninguém perguntando, eu posso continuar perguntando um monte de coisa? Tem alguém que quer me substituir? Eu tenho mais umas 50. Mas depois você volta. Agradeço muito. Diego, já te passo de volta. Professora, bom dia. Meu nome é Avertano, eu sou lá do Pará. Então... Avertano. Avertano, exato. Após o recurso extraordinário que a senhora citou, da tese da supralegalidade, lógico, eu tenho a preocupação de aplicar a ideia tanto da supralegalidade quanto do controle de convencionalidade. Mas eu não tenho a percepção de que, após o recurso extraordinário, essa tese tenha irradiado para os tribunais superiores. E o juiz substituto que entra recentemente, ele recebe logo a pecha daquele cara que vem com as novas teorias e não consegue aplicá-las. Então, eu queria obter da senhora, se a senhora tem uma percepção de que houve realmente uma mudança após esse julgado do recurso extraordinário. Excelente pergunta, Avertano. Eu diria que sim, no STF tenho estudado detidamente esse tema, foi tema do meu doutorado há 20 anos, praticamente, desde 96, uma das minhas obsessões é estudar esse tema. O fato é que, após 2008, os julgados do STF, que tratam a respeito da matéria, têm sempre louvado aquele precedente, como já preconizado, etc, etc. E eu diria a você, Avertano, que houve um momento muito importante ano passado, muito simbólico, quando a Corte Interamericana esteve no Brasil, em novembro, meados de novembro, num período de sessões. A Corte tem esse cuidado de fazer sessões itinerantes nos estados, para poder difundir a sua existência, a sua jurisprudência. Então, ficou aqui por uma semana, foi recebida pelo STF, pelo seu presidente, houve um diálogo entre a Corte Interamericana e os ministros do STF, houve, inclusive, um seminário sediado no TSE. À época, foi o último dia de gestão da ministra Carmen Lúcia. 3 painéis muito instigantes. A perspectiva era trazer sempre um ministro ou ministra do STF, um juiz da corte e um acadêmico. Eu pude até participar de um dos 3 painéis, dialogando com o ministro Toffoli e com o juiz da Corte Interamericana. A ideia era intensificar esses laços, esses diálogos em temas como grupos vulneráveis e outros temas afetos a direitos humanos. Também devo dizer que nós estamos em 2013, 2014. Essa decisão é do final de 2008. Para que eu possa aqui sustentar realmente um novo paradigma, não. Eu creio que nós estamos transitando. Agora, eu entendo e compreendo o seu receio. Claro que vocês vão ter a máxima densidade e consistência argumentativa. Mas a âncora para isso está clara. O RE 466343 é a âncora, é a base que projeta essa nova visão. Então, eu vejo com muita satisfação a sua pergunta e esse desejo de... Então, vamos aí, lançar luzes e perspectivas a esse novo paradigma que
é o acenado pelo STF, felizmente, e que merece ser densificado. Então, eu realmente não vou mentir a você e dizer, não, estamos o nosso recorde sobre a próxima corte que vai vencer o prêmio da ONU serão as cortes brasileiras que estão realizando notadamente, de forma exemplar, o controle da convencionalidade. Não vou, adoraria dizer isso hoje, não é o quadro hoje, porque nós estamos numa fase de que esse novo paradigma seja semeado, seja cada vez mais densificado. E vocês são aí responsáveis por isso. E eu creio que há consistência, há bases seguras decisórias para dar esse passo. Muito obrigada. Professora, bom dia. Aqui. Bom dia. Teu nome é? É Ítalo. Ítalo. Isso. Professora, no ano passado, teve uma alteração na CLT sobre o adicional de periculosidade e especificamente quanto à categoria dos eletricitários, ano passado, não foi? Foi, exatamente. Especificamente quanto à categoria dos eletricitários, havia uma lei específica que estabelecia a interpretação que era dada para essa lei, a de que esse adicional era calculado com base numa determinada base de cálculo, né? Englobando todas as parcelas salariais. Muito bem. A nova lei veio e disse que ele só deve ser calculado, doravante, com base no salário básico. Houve uma redução na base de cálculo, consequentemente, ia haver uma redução do valor do adicional. Por que eu perguntei isso? Porque a senhora mencionou aí no curso da palestra sobre o princípio da vedação do retrocesso social. E eu lembro que na época que essa lei entrou em vigor, muito se discutiu a respeito disso. Se não haveria uma vedação, se não teria incorrido numa ofensa a esse princípio, tendo em vista que houve uma diminuição clara do valor que os trabalhadores iriam receber. E aí eu dei uma olhadinha um pouco sobre o tema e vi que muitas das pessoas que trabalham em cima desse princípio falam que a vedação do retrocesso social não pode ser analisada topicamente, atomizadamente, no sentido de ser uma linha e o que vem para aqui para baixo já é considerado retrocesso social. Mas deveria ser examinado o tema, a palavra que ficou bem clara para mim na época era grau de concretização do direito, né? Só que assim, eu ainda fiquei um pouco em dúvida, como é que a gente vai aferir, quais seriam os critérios para se aferir se um determinado direito está concretizado ou não. E aí foi a partir, inclusive, desse caso concreto, né, dessa nova legislação que entrou em vigor, que eu fiquei em dúvida. E aí eu queria perguntar para a senhora, o que a gente pode utilizar como norte, como critério para perceber se num determinado caso há vedação ao retrocesso social ou não, minto, né, se houve ofensa a esse princípio ou não. Porque me parece que se a gente pensar que nesse exemplo que eu citei do adicional de periculosidade, houve ofensa a esse princípio da vedação do retrocesso, haveria talvez uma paralisação do legislador com relação a modificações posteriores. E aí, se isso não de certa forma, tolheria o poder legislativo, e ao reverso, se na realidade não, esse é que é o melhor caminho, porque aí sempre você vai prestigiar a progressividade dos direitos fundamentais, etc. Não sei se a senhora conseguiu compreender. Eu agradeço as excelentes questões, essa extremamente atual. Ítalo, eu compartilho com você, da primeira, aparentemente, eu diria, há um retrocesso e há a ofensa ao princípio da vedação ao retrocesso. Cabendo, e aí teria a nota de rodapé, cabendo ônus probatório ao Estado, ou seja, quem for, de apresentar elementos de que tudo foi feito para que o retrocesso não se desse. E uma outra argumentação que eu tenho me deparado também é que o mínimo a proibição do retrocesso não deveria ser vista de forma fragmentada. Ter-se-ia que ter aí uma visão holística. Tirou daqui para pôr ali. Vamos imaginar, no campo da saúde. Tirou recursos que vão para aquela doença, mas a outra está matando mais, é uma epidemia, etc. Os recursos são finitos. Mas, à primeira luz, eu endossaria aí que há um retrocesso e, salvo se houver uma prova consistente de que isso não ocorreu, seja por essa visão holística, de que outro tema mais aí, emergencial no que se refere ao quesito existência digna foi contemplado, porque aí nós entramos num debate muito subjetivo, que é o que você
Não é? É o que te aflige, é o que me aflige também. É por isso que eu creio que uma saída é o ônus probatório, a inversão do ônus, e a segunda também é a temática dos indicadores, de alguma maneira, dar mais concretude a essa discussão. Então, seriam as minhas iniciais reações. Muito obrigada. Por favor. Oi. Teu nome é? Milena, da 4ª Região. Eu queria saber qual que é o posicionamento da senhora seguindo isso nas negociações coletivas, a leitura do judiciário, a independência sindical na negociação, o conteúdo mínimo dos direitos fundamentais, o patamar civilizatório mínimo, qual que deveria ser a leitura judicial resultante disso tudo? Veja aí, Milena, um tema também muito, muito relevante. Eu aí seguiria a Constituição. O que a Constituição estabelece, né, no campo, quando se tem o tema da flexibilização das relações trabalhistas, da maior precariedade, e a Constituição, no artigo 7º, prevê quais são os direitos que podem sofrer um certo grau de flexibilização à luz das negociações coletivas, mas a todo enquadramento constitucional. Então, eu creio que aí é fundamental, na minha opinião, ao menos, a preservação desse núcleo mínimo. Eu me lembro, Milena, um caso, quando eu estudava, tive um sabático nos Estados Unidos, morei 1 ano para preparar minha tese, e eu lembro um caso muito debatido na jurisprudência norte-americana, era o caso Lochner, referente ao adicional de insalubridade pago aos padeiros. Aliás, perdoem-me, me equivoquei, não era adicional de insalubridade, mas era o tema da jornada de trabalho. Isso no final do século XIX, o debate era se a jornada... Havia uma lei do Estado de Nova York que estabelecia uma jornada de 12 horas. E foi à justiça porque se questionava se isso não feriria a chamada freedom of contract. Quer dizer, fixar a jornada de trabalho no viés liberal norte-americano não seria aviltar a liberdade contratual? Então, foi um caso muito debatido, muito, né, esse celeuma, até onde há negociação, espaço para negociação, aonde há espaço para transigir o indivíduo. A corte lá julgou, o indivíduo é livre para ser escravo, se ele bem entender. Ele tem autonomia. Mas eu, aqui vendo o nosso país, as vulnerabilidades que há, as denúncias que há, eu creio que o judiciário é uma retaguarda fundamental para preservar uma dimensão essencial do Estado Democrático de Direito, que é a dimensão dos direitos. Eu aplaudo, eu realmente sou fã incondicional do Poder Judiciário, porque tem esse grande papel no Estado Democrático de Direito, que é vitalizar, implementar, realizar direitos em uma situação, em um cenário tão desigual, em um cenário tão marcado por vulnerabilidades. Então, eu, pessoalmente, claro que vocês têm mais expertise, eu, na verdade, teço esse diálogo, mas os grandes conhecedores aí do tema, em particular, são vocês, mas eu diria, eu teria aí um certo grau pelo menos aí, teria uma certa cautela de avaliar até onde vai, tudo em prol do mínimo existencial, tudo em prol do direito, do valor da dignidade humana, do grande princípio, que reputo ser o grande princípio. Por favor. Professora, meu nome é Frederico, sou da 2ª Região. Estava discutindo com o colega Giovanni outro dia sobre o componente democrático na ideia de dignidade. Seria a democracia um pressuposto para a plenitude da dignidade? Ou seja, a dignidade só existiria num âmbito democrático? Ou eu consigo falar em dignidade humana num âmbito não democrático, em outro regime, por exemplo? Ótima questão também. Frederico, excelente turma, professor Fava, aqui, olha. Eu entendo que há uma relação indissociável entre democracia e direitos humanos. Portanto, a democracia, os direitos humanos são compatíveis, se realizam melhor em ambientes democráticos. E, como o próprio professor Canotilho hoje realça, o componente democrático é hoje uma dimensão intrínseca
dos direitos fundamentais, sejam quais forem esses direitos. Então, eu reputo que o componente democrático é fundamental. Os direitos políticos são direitos em si mesmos, e são direitos de empoderamento, que impactam o modo pelo qual os demais direitos são exercidos. Agora, qual é, aí eu diria, a tônica desafiadora? É que há tanto a democracia procedimental como a democracia substantiva. Então, a democracia que eu defendo, o componente democrático, é aquele que assegura a participação, com transparência, com prestação de contas, etc., mas que também há o componente substantivo, que é a própria o próprio respeito aos direitos. Quer dizer, a democracia, a regra da maioria, nem tudo pode. E a melhor maneira de se medir uma democracia é avaliar como as minorias são tratadas. Uma democracia será cada vez mais consolidada, esse é o indicador, quanto melhor for o trato das suas minorias. Então, há limites aí nesse jogo em que nós temos que questionar quem dele participa, como participa e, uma vez mais, nessa ótica hoje muito contemporânea de uma democracia que não se restrinja ao ângulo procedimentalista, mas que também acabe por contemplar o ângulo da substância democrática. Bom dia, professora. Meu nome é Danilo, sou do TRT 22. Eu queria saber se, e aí a partir de um direito específico, se a gente ainda pode falar em norma constitucional de eficácia limitada. Existe um dispositivo constitucional que protege o trabalhador contra a dispensa arbitrária sem justa causa, desde 1988, e condiciona isso à edição de uma lei complementar, que até então não foi editada. Independentemente de qualquer discussão acerca da ratificação da Convenção 58, sua denúncia, enfim, pensando se nada disso tivesse acontecido, para não entrar nesse mérito, pensando única e exclusivamente no comando constitucional, ainda é possível, ainda é justificável defender a tese de que essa proteção depende de uma lei complementar? Danilo, esse é um belíssimo tema, foi o tema que eu debati no meu mestrado, até o tema da proteção constitucional em face das omissões legislativas. De fato, passados 25 anos, a Constituição celebrou seus 25 anos em outubro passado, eu creio que hoje uma Constituição que nasce, como nasceu a nossa, carecendo mais de 240 normas regulamentadoras, mas 25 anos, vamos convir, é um tempo mais que suficiente para que as normas adviessem. Então, hoje, caiu por terra a chamada doutrina das normas programáticas. Hoje há toda uma movimentação, há toda uma crítica, e muitos constitucionalistas, e eu me filio a essa corrente, entendem que não mais subsistiriam as normas programáticas. E há uma crítica também à seguinte visão com relação às normas de eficácia limitada. Quer dizer, hoje se coloca mais do que nunca a necessidade de controle da omissão legislativa. Então, hoje é inconcebível, e eu me somo à sua indignação, que a omissão do legislativo possa valer mais que a ação, ainda que insuficiente, do constituinte originário. Que é esse que é o jogo. Quer dizer, o calar do poder legislativo constituído acaba tendo peso maior no esvaziamento da vontade constitucional. Então, em face, inclusive, do que você diz, e do artigo 5º, parágrafo 1º, o princípio da aplicação imediata das normas que veiculam direitos e garantias fundamentais, em face da literatura, eu estaria com o Radres, força normativa da Constituição, a vontade de Constituição, a vontade de vivificar, ou seja, o nosso mandato, a nossa responsabilidade em vivificar e não fossilizar os comandos constitucionais. Então, o que eu vejo ainda subsiste esse drama das promessas não cumpridas no âmbito constitucional, mas é fundamental, e vejam que o próprio Supremo, eu estava outro dia numa banca de doutorado na USP, participando de uma banca sobre mandado de junção, orientando o professor Cândido Dinamarco, estava presente também o ministro Teori.
eu dizer, olha, é incrível como uma pessoa que estudou esse tema no mestrado, a mudança da jurisprudência do Supremo, por exemplo, com relação a mandado de junção. O artigo 5º, inciso 71, tem as 3 mesmas linhas, mas o Supremo, em 89, no MI 107, adota a corrente não concretista. Praticamente aniquila a funcionalidade do mandado de junção, equiparando a de impromissão. Eis que, em 2007, adota uma corrente oposta, a concretista geral no tema da greve, como todos sabem. Então, é impressionante, são as mesmas linhas e as correntes não poderiam ser mais opostas. O que também, aqui, tomando a tua pergunta, eu creio que também há uma indignação do próprio Supremo em dizer, olha, não há mais como aguentar a inércia do legislador, isso se mostra tão comprometedor à vontade constitucional, que o que nos resta fazer agora, como um órgão que tem a missão de realizar direitos, e a Constituição como órgão guardião da Constituição, é adotar mesmo a corrente concretista geral. Então, com relação à greve no serviço público, como não foi regulamentada, aplica-se no que couber a lei que regula a matéria no setor privado. Isso vale para você, sindicato impetrante, para todo o Brasil. Quer dizer, o Supremo aí realmente teve uma audácia que é impactante se nós olharmos o Supremo de 89. Lembrando que, com algumas nuances, alguns casos isolados, a jurisprudência do MI 107 de 89 foi uma jurisprudência preconizada reiteradamente pelo Supremo de 89 até 2007. Então, são décadas. O que também, e eu volto à questão feita sobre o trapézio e a pirâmide, pelo Avertano, que ótimo, mudanças há, transformações há. Então, nós estamos nos movendo, talvez não na velocidade que eu desejaria, mas estamos reavaliando posturas, estamos realizando o compromisso constitucional. Então, acho que hoje é um outro contexto para que nós possamos identificar e lidar com as normas de eficácia limitada. Professora, um a mais. Por favor. Partindo da distinção conceitual entre direitos... Ítalo, não? Ítalo, isso. Entre direitos fundamentais e direitos humanos, o que nós poderíamos dizer a respeito de qual o fundamento dos direitos humanos? Veja, Ítalo, eu, com todo respeito à doutrina, que inclusive ainda é majoritária no Brasil, que defende esta terminologia, direitos fundamentais e direitos humanos, não é uma terminologia que eu, pessoalmente, adoto. Por quê? Porque entendo, como Habermas, que hoje o sistema jurídico é um sistema jurídico multinível. E há uma estatalidade aberta, ou seja, há cláusulas de abertura, com permeabilidades recíprocas que permitem o diálogo das ordens normativas locais com as ordens regionais e globais. Então, o fundamento, para mim, universalista que sou, é a dignidade humana, sempre. Qual é o conceito? Há uma dinamicidade, começamos assim a nossa intervenção, portanto, é difícil delimitar com precisão o conceito. Mas, a esse respeito, há um excelente texto do professor Barroso, hoje ministro, de um sabático que ele teve há 2 anos atrás na Harvard Law School, e traz o tema da dignidade humana no mundo transnacional. E eu creio que inova, porque traz o tema clássico da dignidade humana, que é o tema da autonomia, há 3 dimensões, 3 componentes. A autonomia, o valor intrínseco da dignidade. Até aí, eu diria, há uma retomada de Kant. Mas o terceiro ponto é o componente social. Não há como pensar a dignidade descontextualizada. Então, e eu defendo, então, que a dignidade é o fundamento ético dos direitos, e entendo que esta separação de direitos fundamentais, que classicamente são aqueles previstos na ordem constitucional, no direito doméstico, e os direitos humanos, que classicamente, pela doutrina, são aqueles que têm como fonte o direito internacional, hoje, com esse diálogo, com esta conversação, com esses impactos, incidências recíprocas, num sistema multinível, cujo valor maior é a dignidade humana, não há mais sentido, creio eu, em manter esta distinção. É a minha visão pessoal. Posso avançar uma pergunta a mais? Partindo também desse pressuposto, então, de que a dignidade da pessoa humana seria o fundamento desses direitos.
E o fundamento da própria dignidade da pessoa humana? Porque, por exemplo, um tema que já li algumas vezes, inclusive o Ingo Sarlet trata também do tema falando, como essa questão, né, que é o valor que distingue a pessoa e tal dos demais, etc. Mas qual seria o fundamento da própria dignidade da pessoa humana? Seria um justnaturalismo de cunho antropológico? Eu diria, seria a razão humana, na minha opinião. Por quê? Esse tema ganha novas conotações, é muito curioso. Outro dia eu estava num congresso com uma professora, que é juíza federal em Fortaleza, e ela se tornou uma expert no chamado El Derecho al Bien Viver, que, com base na Constituição do Equador, hoje, sujeito de direito é não só o indivíduo dotado de racionalidade, mas toda e qualquer espécie viva. A visão do Pachamama, ou seja, o mundo a vida vem com a relação entre o indivíduo e a natureza. E há uma relação simbiótica e há de se ter harmonia, uma série de princípios. Então, há até jurisprudência do Rio contra a Transnacional Y. Claro que não é o Rio que vai propor a ação, é a Defensoria del Pueblo, mas está ali, polo ativo Rio. Então, há uma nova visão de quem é o sujeito de direito. Então, o que eu quero dizer a você é que há muitas reflexões a respeito. Mas eu diria, com a história nos ensinou, lembro Hannah Arendt, os direitos é que nos fazem humanos, humanos no sentido de vivermos em aparatos civilizatórios, e eu defenderia, então, que a razão humana nos ensinou, a experiência histórica nos ensinou o quão importante é preservar o mínimo ético irredutível. O quanto a violação de direitos humanos leva a um profundo colapso moral das sociedades. E, portanto, eu diria que esta seria, no meu entendimento, a fundamentação da dignidade humana. Agora, há muitos que dizem há dignidades no plural, há um pluralismo cultural, cada cultura tem os seus valores, a sua visão de dignidade, essa visão eurocêntrica. É claro que há, e aí eu defendo um universalismo pluralista, não etnocêntrico, pautado na linha de Boaventura Sousa Santos, no diálogo. Eu vejo no diálogo um potencial muito emancipatório e transformador. Gadamer já dizia, quando nós estamos destemidos, o diálogo é livre e destemido, quando há esta abertura, o diálogo nos toca, mexe conosco, nos impacta e tem a capacidade de nos transformar. Então, essa é a visão que eu tenho, sim, da dignidade humana com a base racionalista. E, se você quiser, até podemos dizer, hoje, em 2014, nós temos isso, a dignidade humana não é mais um wishful thinking, não é mais apenas um desejo dos justnaturalistas, hoje ela ganha roupagem no positivismo jurídico, seja constitucional, seja internacional. Então, hoje temos ainda esta inovação no pós-positivismo. Professora, posso perguntar mais uma? Claro, por favor. Voltando naquele tema que a senhora falou, que na esfera internacional não há como responsabilizar particulares. Eu queria perguntar o seguinte, na Convenção de 48 de Bogotá, a primeira interamericana, lá há a previsão não só de direitos, mas também a imposição de deveres. Ela fugiu da lógica que depois seria adotada como básica pela ONU, que só existe direitos e os direitos sociais são só programáticos. Eu queria saber qual que é a densidade normativa dessa convenção, ou seja, qual a judiciabilidade dessa imposição de deveres prevista na Carta de Bogotá, pelo menos no aspecto interamericano. Chegam pedidos nesse sentido à Corte Interamericana ou não? Ela está anestesiada também? Veja, seria uma avenida interessante, estrategicamente interessante, mas o que chega à Corte Interamericana, o sistema interamericano, estritamente falando, tecnicamente falando, envolve Convenção Americana, Protocolo de São Salvador, outros tratados, e tem como meio de proteção a Comissão e a Corte. Eu estou tendo até aí estou empenhada num trabalho que tem me tomado bastante tempo, mas tem sido muito prazeroso, que é um livro chamado Social Rights Jurisprudence,
da qual participamos eu, uma professora de Colômbia, que leciona Direitos Humanos, uma professora de Viena e uma juíza da Corte Europeia. E a ideia é trazer a jurisprudência do sistema europeu, elas estão fazendo essa parte, nós estamos fazendo a parte do sistema interamericano. O que o sistema interamericano traz no que se refere aos direitos sociais, qual é essa social rights jurisprudence, olhando para o sistema interamericano. Então, nós catalogamos várias decisões no campo das vulnerabilidades, povos indígenas, crianças, toda a visão da corte de que há o direito a um projeto de vida digna. Então, abre-se um horizonte para os direitos sociais, no campo trabalhista, no campo previdenciário. Então, há casos muito interessantes no campo das pessoas detidas também, saúde, educação. Então, estamos garimpando esse terreno, mas eu digo que a jurisprudência da Corte ainda está em processo de fermentação no que se refere aos direitos sociais. Infelizmente, o Protocolo de São Salvador, aí também é uma luta pessoal, porque ele só prevê o direito de petição para 2 direitos, liberdade sindical e educação. Então, aí nós temos o à la carte approach institucionalizado no sistema interamericano. Eu creio que ele era até avançado até que viesse o protocolo. Hoje, o que justifica apenas esses 2 direitos serem justiciáveis e os demais não? Acho que é um anacronismo do sistema. Deveria ser diferente. Mas isso não obsta de que, com muita acrobacia, haja defesa de direitos sociais. Por exemplo, a Corte condena o Peru, no caso, 5 pensionistas contra o Peru, quando há mudanças no sistema previdenciário, que compromete, que acaba prejudicando os 5 pensionistas, para dizer, bom, não posso aqui assegurar a justabilidade do direito à seguridade social, mas posso dizer que o direito de propriedade dos 5 pensionistas foi violado. Então, por aí vai. Caso Baena Ricardo contra Panamá, houve a despedida arbitrária de mais de 200 trabalhadores. Também não posso dizer que o direito ao trabalho é justiciável, mas eu posso dizer que não foi respeitado o devido processo legal. E aí, por aí, pela via indireta, vai proteger os direitos sociais. Então, é passo a passo, e eu digo a vocês que, como uma pessoa que está nesse tempo, né, nessa área há décadas já, cada vitória, cada ponto de chegada é um novo ponto de partida sempre. As lutas são incessantes e os direitos humanos são isso, são processos pautados em lutas emancipatórias em prol da afirmação da dignidade humana e da prevenção ao sofrimento. Então, passo a passo. Outras questões? Por gentileza. Então, passamos aí à última questão do Avertano. Só retomando, professora, a situação da efetividade, da reflexão, em relação, por exemplo, à Convenção 155, que ela trata de saúde e segurança, e que ela é posterior à CLT, que é de 43. Então, a CLT veda a possibilidade de acumular insalubridade e periculosidade. E há uma interpretação que é viável, a meu ver, dentro da Convenção 155, que permitiria justamente esse acúmulo. Só que, realmente, não é o que ocorre na jurisprudência atual. E, por isso, a minha preocupação em realmente tornar aplicável essa ideia de supralegalidade. Até porque a Convenção, sendo posterior à CLT, nem através do viés da eficácia da mera legalidade, ela consegue vazão dentro do Brasil. Avertano, aí vem o meu clamor, o meu convite a cada um de vocês para que nós possamos fortalecer a emergência de novo paradigma. Porque, veja, aí, no campo dos direitos humanos, como mencionei, vigora o princípio pró persona. Nesse caso, até o critério da norma posterior faria prevalecer a Convenção 155. Então, é mais do que hora de romper, porque há uma postura refratária com relação ao direito internacional ainda. Eu, pessoalmente, estudei na PUC de São Paulo, me formei em 90, sem ter tido a cadeira de Direito Internacional. Não havia, nem como matéria optativa. Qual é a consequência deste vácuo?
é um vácuo na formação. Muitos dos meus colegas estão na magistratura, no Ministério Público. E eu, pessoalmente, pude compensar esse vazio porque eu direcionei meu doutorado para essa direção, fui estudar International Law nos Estados Unidos e pude aprender, mas porque foi um caminho ali pessoal. Então, eu creio que há, de certa maneira, esse déficit de cultura jurídica, desta posição fechada, cerrada, e é mais do que tempo, e o Supremo nos deu o sinal verde para avançar. Então, eu fico no aguardo da sua decisão, com base, ao menos, se não na teoria trapezial, que seria a que eu endosso, ao menos na teoria da supralegalidade, que é pacífica no STF, majoritário, eu diria. Então, eu, assim, gostaria de agradecer a cada um de vocês pela participação excelente, uma excelente turma. Antes de encerrar, queria passar a palavra ao meu querido amigo, juiz, professor Marcos Fava, e agradecer a cada um de vocês, que sejam muito felizes, e muito obrigada pela acolhida nessa manhã. Muito obrigada, foi muito prazeroso.